Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No quarto episódio do podcast, te conto que marcou o terceiro e o quarto dia de conferência, no quadro O Clima que Rola Entre Nós, um quadro para falarmos de mudanças climáticas e da COP26. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. Na terça-feira, dia 2 de novembro, segundo dia de conferência, os destaques da COP26 foram os compromissos firmados para reduzir as emissões do metano em 30% até 2030 em relação aos níveis de 2020 e para zerar o desmatamento até 2030, com o auxílio de um fundo de 19 bilhões de dólares. Ontem, quarta-feira, terceiro dia de conferência e dia da Frente de Debate Finanças, as atenções se voltaram para o anúncio de 130 trilhões de dólares para o alinhamento das metas do Acordo de Paris com a Aliança Financeira de Glasgow para zero emissões líquidas. As promessas, feitas pelo grupo de cerca de 500 empresas de serviços financeiros globais, o que corresponde a cerca de 40% dos ativos financeiros mundiais, incluem a limitação da temperatura média global em 1,5 graus. O anúncio foi feito após debate sobre a mobilização atual em grande escala do financiamento privado, isto é, da participação do setor privado no apoio à transição climática em mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Na agenda, além da descarbonização acelerada da economia, está a questão da ajuda financeira de 100 bilhões de dólares por ano prometida para 2020, mas que não foi concretizada, dos países ricos para as nações em desenvolvimento desfavorecidas e mais vulneráveis às mudanças climáticas. E nessa quarta-feira, o ministro britânico da Economia prometeu que a COP26 reunirá os fundos prometidos, sendo que no domingo, dia 31 de outubro, os países do G20 reafirmaram o compromisso com o financiamento do clima, dos 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento até 2025. O Banco Mundial também anunciou que se compromete em aumentar a meta de financiamento do clima para 35% nos próximos 5 anos. Já hoje, quinta-feira, 4 de novembro, quarto dia de evento, o que marcou foi o anúncio de 20 países em parar de financiar com dinheiro público projetos de extração de energias fósseis fora de seus territórios até o fim de 2022. Esses projetos não incluem medidas para absorver as emissões de carbono que produzem. E um estudo recente da organização Oil Change International mostrou que entre 2018 e 2020, os países desenvolvidos do G20 investiram cerca de 188 bilhões de dólares em projetos de extração no exterior. Caso o acordo firmado seja de fato cumprido, cerca de 15 bilhões de dólares poderão ser desviados anualmente para outros projetos de energias não fósseis. Os Estados Unidos, que durante o mandato de Donald Trump se gabava de ser independente em termos energéticos, agora dá um passo para virar a página do petróleo, do carvão e do gás. O Canadá também assinou o termo, porém, os maiores consumidores e investidores de combustíveis fósseis, como China, Japão e Coreia do Sul, não assinaram o acordo. Em outro anúncio feito hoje na COP, mais de 70 países se comprometeram a acabar com o uso do carvão e iniciar uma transição de carvão para energia limpa. E mais uma vez, grandes produtores e consumidores como Austrália, China, Índia, Estados Unidos, Japão e Rússia não entraram para a aliança. Outro destaque da COP26 nessa quinta-feira foi o lançamento do consórcio Brasil Verde, que o habilita a receber dinheiro internacional com mais independência do governo federal. Esse consórcio foi criado pelos governos estaduais como um contraponto da posição do governo federal diante as questões ambientais e climáticas. Esses foram os destaques do terceiro e quarto dia de evento. Fique ligado aqui no podcast Ecológica para ficar por dentro de tudo que rola na COP. Obrigada por ouvir.
Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.